Oh, glória! Meus irmãos, graça e paz seja sobre a vossa vida por meio de Cristo Jesus, nesta linda manhã que nos fez o Senhor. É aproximadamente 12h35, já estamos passando por período da tarde, e eu gostaria nesta oportunidade de louvar a Deus por toda bondade, graça, misericórdia e favor que Ele tem dispensado sobre a nossa vida. E quero, nesta oportunidade, compartilhar uma palavra do Senhor Deus convosco. Sempre é bom abrirmos a Bíblia para ouvirmos Deus falar conosco. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. A Bíblia é a única base e regra de fé de todo homem, dos que creem, dos que obedecem, dos que andam em novidade de vida, dos que nasceram de novo, né? Então a Bíblia é a única base e regra de fé. Se temos a Bíblia, temos o autor presente em todos os momentos. A Bíblia Sagrada, o livro dos livros, é o único livro existente na Terra em que o seu autor está presente constantemente. Porque a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E é sempre bom nos reunirmos, para comunicarmos as Sagradas Escrituras, porque nela contém palavras de vida eterna. A Bíblia Sagrada sempre vai te levar a você a ter comunhão com Deus. A Bíblia Sagrada sempre ela vai confrontar o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, para você abandonar a impiedade, as paixões mundanas, para que nós possamos viver neste mundo mais separado das concupiscências que o mundo oferece, para podermos experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque a Bíblia diz, irmãos, se quisermos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, jamais devemos amar, colocar o nosso sentimento no mundo e as suas concupiscências. O nosso sentimento devemos colocar no Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que quem ama o mundo é inimiga de Deus, Então a gente precisa entender, compreender os critérios, as exigências de Deus para as nossas vidas, para que possamos manter comunhão com Ele. Que Deus abençoe a todos os irmãos, todas as irmãs, todas as pessoas que têm entrado na nossa live, têm curtido, têm ativado o RedMe, têm compartilhado. Ajude a nossa página a cumprir as metas, para que a nossa página cresça. A nossa intenção é compartilharmos a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. E nesta oportunidade, eu queria compartilhar com vocês, dentro de um tema das Sagradas Escrituras, muito comum esse tema, mas que é necessário na vida daqueles que servem ao Senhor, em diversos âmbitos. Eu queria falar sobre o que acontece quando nós oramos. O que acontece quando nós oramos? O que acontece quando nós nos curvamos
para buscar a face do Senhor nosso Deus. E eu gostaria de usar nesta oportunidade um texto, né, das Sagradas Escrituras, que se encontra em Atos, capítulo de número 4, versículo de número 31. 31. Atos, capítulo de número 4, versículo de número 31. Você tem uma Bíblia Sagrada na sua mão, na sua casa, né? Abra sua Bíblia e acompanhe conosco a leitura das Sagradas Escrituras. Atos, capítulo de número 4, versículo de número 31, que diz assim: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos, capítulo de número 4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Oh, glória a Jesus! Meus irmãos, este acontecimento, né, dentro da narrativa deste versículo que li aos irmãos, ela é a continuidade do episódio em que Pedro e João, eles sobem ao templo para orar. E eles subiram a hora nona. A hora nona, ela é às 3 horas da tarde. Os judeus, eles têm um costume, né, e eles não negligenciam este costume. Eles oram às 9 horas da manhã, eles oram ao meio-dia e eles oram às 3 horas da tarde. Você percebe que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Então você entende, compreende que dentro da cultura judaica, eles oravam 3 vezes ao dia. No caso de Daniel, ele abria as portas, né, as janelas da sua casa, voltado para a direção de Jerusalém, para orar por si e para interceder pelo seu povo. Então entenda que o posicionamento de orar é nosso. É nós que devemos buscar, é nós que devemos nos deleitar, é nós que devemos ter o posicionamento de buscarmos a Deus, né? A Bíblia diz: chegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará a vós. Então eles estavam indo para o templo para orar. Então a igreja primitiva, ela tinha o costume, o hábito de orar constantemente. E é este o dever de todo cristão: orar, buscar a face do Senhor Deus continuamente. Então, você percebe que quando eles estão entrando no templo, existe um coxo, né, que era colocado todos os dias ali na porta do templo chamado Formosa, para ele pedir esmola. Ele, por ter essa condição na sua função motora, ele não podia entrar, ele era proibido de entrar dentro do templo, porque ele era considerado uma pessoa deficiente, né, e era considerado uma pessoa impura, né? Então perceba que quando Pedro e João, ele vai na hora nona para entrar dentro do templo, aquele homem que, como de costume, ele pedia ali esmola, ele estendeu a mão para Pedro e João. E o sentido é de pedir algo para Pedro e João. Então perceba
que a história, o contexto histórico diz que aproximadamente 5.000 pessoas se reuniam no templo para orar, para buscar a Deus. Então, essas aproximadamente 5.000 pessoas, eles passavam todos os dias na porta daquele templo para entrar para dentro e viam aquele homem coxo, aquele homem que pedia esmola para granjear o sustento, o alimento para a sobrevivência da sua vida. Mas quando ele olha para Pedro e João, você percebe que Pedro fita os olhos nele e diz: nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, eu te dou. Então, observe que Pedro fita os olhos e dá a palavra de ordem: em nome de Jesus Cristo, eu te digo, levanta e anda. Então você percebe no texto que o homem continuou coxo. Mas quando Pedro dá a palavra de ordem, ele estende a mão. Agarra na mão que estava estendida para ele, pedindo esmola, e Pedro puxa a mão do homem paralítico e disse: em nome de Jesus, levanta e anda. Quando Pedro o puxa, ele se coloca de pé, e o texto diz que os seus artelhos são firmados. Quando os seus artelhos são firmados, ele sente a sua perna e ele começa a andar. E quanto mais ele andava, ele via que os seus artelhos se firmavam, a locomoção da sua perna voltou ao normal, e a Bíblia diz que Pedro e João entrou dentro do templo, e aquele homem saiu correndo, alegre, cheio de gozo e de alegria, porque havia sido curado. Então observe, que a igreja tinha este costume, a liderança da igreja tinha esse costume de orar, de se deleitar, de buscar a face do Senhor nosso Deus. E quando nós nos debruçamos na oração, milagres acontecem. Quando nos debruçamos em oração, os céus se abrem. E é interessante que quando você lê o versículo de número 9 do capítulo de número 3, e todo o povo o viu andar e louvava a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta do templo Formosa, e ficavam cheios de pasmo e assombro o que lhe acontecera. Então perceba que por intermédio desta obra, deste milagre realizado no templo, Pedro e João, eles começaram ali a expor, a evangelizar, a transmitir a Jesus. Mas o texto sagrado vai dizer que Pedro e João é vacionado. O texto vai dizer que quiseram adorá-los. Ambos rasgam as suas vestes e começam a expor a Cristo Jesus, que foi crucificado, mas que ao terceiro dia ressurgiu. Quando acaba este episódio, que quiseram lançar mão deles, os líderes, os fariseus e saduceus, quiseram lançar mão deles para o prenderem, e quiseram tentar os calar. Você percebe que Pedro e João sempre estão transmitindo Jesus. Eles pedem para que ele se cale. Ele disse: importa obedecer a vocês ou a Deus. Então Pedro os convida a se arrependerem dos seus pecados.
Pedro os convida a se converterem dos seus maus caminhos, para que venha o tempo do refrigério do Senhor na vida daqueles que ali estavam. Então observa que aproximadamente quase 3.000 pessoas entregaram, se renderam a Cristo Jesus, entregando as suas vidas a Jesus. Quando Pedro faz este relato, é o versículo 31 que eu estou mencionando aos irmãos, e a Bíblia diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam a palavra com ousadia. Oh, glória a Jesus! Então eu vos faço uma pergunta: o que acontece quando você ora? Não estou falando de orar hoje e 10 dias, não. Eu estou falando de constância. Eu estou falando de perseverança. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 56, disse: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que do Senhor vos será a recompensa. Então eu preciso ser firme e eu preciso ser constante, buscando a presença do Senhor Deus. Existem 3 tipos básicos de oração. O primeiro tipo é a oração individual. O segundo tipo de oração é a oração em grupo. E o terceiro tipo de oração é a oração coletiva. Vamos ao primeiro ponto, a oração individual. Saulo, ele tem um encontro com Jesus a caminho de Damasco. Ele tinha pego carta do sumo sacerdote, com a autorização de parar a igreja do Senhor Jesus, e os pregadores atuais da época. Saulo, ele assumiu esse papel para acabar, aniquilar a igreja do Senhor Jesus. Então entende que ele pega a carta do sumo sacerdote para descer a Damasco. Ele já tinha perseguido os irmãos de Jerusalém, e feito um alvoroço. E você observa que quando ele fez a obra de perseguir os irmãos ali em Jerusalém, ele pega a carta para ir a Damasco. E quando ele desce a Damasco, ele tem um encontro com o Senhor Jesus. A Bíblia diz que uma grande luz raiou, Saulo cai por terra. O texto diz que ele cai por terra. Muitos pregam que foi de um cavalo. Não, mas vamos ficar com o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Ele cai por terra. E ele ouviu uma voz do céu, porque ele pergunta: quem és tu? A voz direcionada a Saulo é: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora, uma boa reflexão aqui. Saulo perseguia a quem? A igreja do Senhor Jesus, a eclésia, os chamados para fora, que significa no grego a palavra eclésia, chamados para fora. Fomos tirados de um contexto mundano para o seio do corpo da igreja. E você percebe que ele perseguia a igreja. Então Jesus pergunta, Jesus olha para ele e diz, por que tu me persegues? Porque se tu toca num cristão, irmãos, fiel, se tu toca num cristão de oração, que tem aliança verdadeira com Cristo, você está tocando no próprio Cristo. E escute uma coisa, a Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus.
Ao Senhor Deus pertence a vingança. Quando alguém automaticamente toca na vida de um cristão, ele está tocando no próprio Cristo. E quem vai defender é o próprio Cristo. É o que acontece nesse contexto. Então, observe dentro do contexto, né, que ele cai por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. E duro é para ti recalcitrar contra os meus arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Paulo entra na cidade de Damasco, vai para a casa de Judas, e lá o texto diz, irmãos, que ele jejua 3 dias e 3 noites. Ele está jejuando 3 dias e 3 noites. Enquanto ele está jejuando e orando, a Bíblia diz que tem um homem chamado Ananias, que está orando. Eu estou falando do ponto da oração individual. Ele está orando. Como eu disse no começo, oravam 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. Enquanto Ananias está orando, a voz do Senhor ecoa a Ananias. Tá? Atos, capítulo de número 9, versículo de número 10. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui. Eu posso ouvir a voz de Deus ao abrir a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Eu posso ouvir a Deus quando Deus usa alguém para mim em profecia. Eu posso ouvir a voz de Deus quando eu estou de joelhos, orando, buscando a face de Deus. O Espírito de Deus pode me encontrar na oração e falar comigo. Olha a importância de nós orarmos. Ananias estava orando. E o Senhor lhe disse isso numa visão enquanto ele estava orando. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Observe, quando as coisas são de Deus, Deus dá o endereço da casa. Deus dá o nome do habitante da casa. Deus dá o nome de quem ele vai orar, porque as coisas de Deus, irmãos, não há confusão. As coisas de Deus são sérias, são verdadeiras, são fiéis. Então observa, Deus dá o endereço, tá? Deus dá o nome do dono do endereço que Ananias vai, tá? E dá o nome da pessoa que Ananias vai orar. Ananias estava no seu estabelecimento, no seu momento de oração. E Deus lhe incumbe de um propósito, de uma missão. Né? Isso aqui cai por terra muitas meninices que a gente vê. Tá? Se eu tenho uma vida pautada na oração, é o Senhor Deus que conhece as suas necessidades, porque você está lançando a sua ansiedade. Você está lançando diante do Senhor o que realmente está dentro de você na oração. Por isso a Bíblia diz, qualquer dificuldade, problema, adversidade que você tem, conta para o teu Deus, o Deus vivo e único e verdadeiro. Perdão, entra no teu quarto,
fecha a porta e ora em secreto, que o teu pai que vê em secreto te recompensará. Conta os segredos do teu coração para Cristo, porque ele morreu, ele ressuscitou, ele está vivo. A Bíblia diz que os seus ouvidos estão abertos para ouvir e a sua mão estendida para abençoar a tua vida. Para de contar os teus problemas para quem não tem estrutura. Para de contar os teus problemas para quem não tem aliança com Cristo. Para de contar os teus problemas para quem não tem raiz espiritual e nem estrutura em Cristo Jesus. Conta os teus problemas para Cristo Jesus. Oh, glória! E a Bíblia diz que Ananias, ele foi ao endereço que o Senhor lhe disse, na rua chamada direita, na casa de Judas. E Ananias bateu na porta, o Judas abriu, ele entrou e se apresentou a Saulo. Mas o que eu acho tão lindo aqui, irmãos, é que Saulo estava jejuando e orando. Quando você lê o versículo 12 do capítulo 9, há a menção desta experiência. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. É interessante que quando Ananias está orando e o Senhor Deus está falando com ele, o Senhor Deus também mostra a Saulo, Ananias chegando numa visão e impondo as mãos sobre ele. Porque quando Paulo cai à beira do caminho, ele fica cego. Cai uma escama sobre os seus olhos. Então perceba que não há confusão nas coisas de Deus. Não há confusão. O Deus que fala, ele garante. Lembra de Maria quando ficou grávida do Espírito Santo e José foi visitá-la? E quando foi visitá-la, ela estava grávida? Já imaginou Maria dizendo: José, eu estou grávida do Espírito Santo? A Bíblia diz que José intentou deixá-la secretamente, para que ela não fosse difamada. Mas quando ele teve essa intenção no seu coração, o mesmo anjo que apareceu para Maria, que foi o anjo Gabriel, apareceu para José dizendo: José, não temas tomar Maria como tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então perceba, tenha direção, tenha orientação das Sagradas Escrituras e não permita falsos profetas, falsos obreiros, falsos pastores, não permita mercenários, não permita esse povo que não tem o que fazer, que se autodenomina profeta, não conhece a Bíblia, não tem base bíblica, fazendo bagunça no meio do povo de Deus. Não permita se enganar, porque a Bíblia diz que pelas obras se conhece o fruto. Oh, glória a Deus! E Ananias então entrega a mensagem que Deus havia lhe ortogado a Saulo. Oh, glória! Versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias levantou-se e foi. Chegando, entregou a mensagem de Deus a Saulo, impôs as mãos sobre ele. A Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo, as escamas dos olhos caíram e ele ficou curado da sua visão. Oh, glória a Deus! Então perceba que neste contexto existe 3 tipos básicos de oração. O primeiro, a oração individual. Meu irmão, minha irmã, ore, desça, busque ao Senhor. As janelas dos céus estão abertas para ouvir
a sua oração. Oh, glória a Deus! O segundo tipo de oração é em grupo. Atos 16 e 26, no episódio em que Paulo e Silas estão presos, em uma prisão, amarrados pé e mão. As suas costas estavam lavradas de sangue, porque pegaram 40 chibatadas menos uma, por causa do evangelho de Jesus, por causa da mensagem de Cristo Jesus. Porque eles expulsaram um demônio de adivinhação da vida de uma jovem. Esta jovem tinha vários senhores, e ela não adivinhava mais, porque o que estava nela saiu da vida dela por causa da autoridade de Cristo que habitava na vida de Paulo e Silas. Por isso, esses senhores incentivou toda a cidade com mentiras acerca de Paulo e Silas, e eles foram parar na prisão. Mas escute uma coisa, quem levou eles para a cidade de Filipo foi o Senhor Jesus, conduzidos pelo Espírito Santo. E por isso eles estavam na prisão. As costas todas lavradas de sangue, porque receberam 40 chibatadas menos uma. E aproximadamente perto de meia-noite, Paulo olha para Silas, Silas olha para Paulo, e eles começam a orar, e eles começam a louvar ao Senhor Deus. A Bíblia diz, irmãos, enquanto eles estavam louvando, olha a condição em que estava Paulo e Silas. Por causa do nome de Jesus. Mas perceba, eles não estavam murmurando, eles não estavam reclamando da vida, eles não estavam se maldizendo, eles não estavam ali revoltados com Cristo, não. A Bíblia diz que em vez de murmurarem, eles começaram a louvar ao Senhor nosso Deus. Louve ao Senhor. Louve aquele que te chamou, que te escolheu. Comece a louvar a Deus, para que as portas das cadeias sejam rompidas. Porque primeiro, as cadeias que estavam sobre as suas mãos, que eles estavam amarrados no tronco, se soltaram. Segundo, as portas das prisões se abriram, porque eles estavam louvando ao Senhor. Em vez de murmurares, canta. Eles estavam louvando, eles estavam orando. Então observe que enquanto eles estavam buscando a Deus, a Bíblia diz que houve um tão grande terremoto naquela prisão, porque tinha 2 homens de Deus que estavam orando e louvando a Deus. Oh, glória a Jesus! Entenda que as circunstâncias difíceis, essas circunstâncias difíceis que vêm sobre a sua vida, irmãos, é objetivo de Deus para propor uma lição espiritual a você e para que seja testemunho para você alcançar vidas. O carcereiro que foi colocado como responsável da prisão, quando viu todo o alvoroço, as portas da prisão abertas, Paulo devia dizer assim, vamos embora daqui. Não. Ele pegou a espada para se matar, porque ele era responsável pelaquela prisão. Ele era responsável pelos presos ali. Ele tinha senhores que ele precisava responder sobre tudo que acontecia ali naquela prisão. E Paulo, ao perceber, disse, homem, não te faça tal coisa. E ele olhou para Paulo e Silas e disse, senhores, o que eu hei de fazer? Ele disse, não faça tal coisa. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Escute uma coisa. Aquele carcereiro pegou Paulo e Silas, levou ele para a sua casa. Aquele homem cuidou de Paulo e Silas. Tanto ele quanto a sua casa conheceram Jesus e foram libertos para a glória do nome de Jesus.
A terceira oração é a oração coletiva. Oh, glória a Jesus! Entenda, a igreja primitiva, ela se reunia constantemente nos cultos, porque os cultos naquela época eram realizados nas casas, né, dos irmãos. E você percebe que eles se reuniam constantemente. Se você abrir Atos, capítulo de número 2, versículo de número 42, diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Oh, glória a Jesus! Então perceba que a igreja, ela também fazia oração coletiva. Então nós temos na Bíblia oração individual, nós temos na Bíblia oração em grupo e nós temos na Bíblia oração coletiva. As regras, segundo as grandes vantagens da oração coletiva, quais são elas? Fortalecer a união do povo de Deus. Ela multiplica a nossa fé. A oração coletiva, ela tem as garantias da pronta resposta de Deus. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 21, vamos lá, Mateus, capítulo de número 21, versículo de número 22. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Vamos lá, capítulo 21, versículo 22. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Observe bem a expressão do texto. É Jesus que está declarando, é Jesus que está falando. E tudo o que pedirdes em oração, crendo. A palavra crer, ela é o substantivo da fé. Quando eu desço com o propósito de orar, eu preciso crer, eu preciso ter fé, eu preciso acreditar naquilo que estou fazendo, no caso, a oração. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu estou descendo com um propósito para a oração, eu preciso acreditar. Que ninguém acredite, mas que você acredite no que você está orando. Porque é enfático o que Jesus está declarando aqui. E tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, se você está buscando, Jesus está dizendo, eu vou entregar. Mas persevere. Acredite de fato que o Senhor Jesus, ele vai te entregar. A Bíblia diz, irmãos, nas palavras de Jesus, que se nós estivermos nele e ele estiver em nós, pediremos tudo ao Pai e vos será feito. Isto fala de relacionamento. Isto fala de tornarmos-nos um em Cristo. Se eu estiver nele e ele estiver em mim, pedirei tudo ao Pai e será feito. Oh, glória a Jesus! Você compreende? Quando eu coloco a minha vida debaixo do governo de Cristo e me debruço em oração, porque quando eu debruço em oração, o que eu estou pedindo está debaixo da vontade do Senhor. Então a minha oração será recebida e será respondida pelo Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Terceiro tipo de oração que a igreja, que nós cristãos, que você como cristão deveria fazer. Nunca deveria fazer, né?
tipos de oração que nós nunca deveríamos fazer. Tá? Primeiro, a oração sem fé. Tá? Se você vai orar e não acredita no que você está fazendo, você está orando sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se eu estou orando, eu tenho que orar com fé. Quando eu oro sem fé, ela é inválida. Tá? Ela é inválida. Sim, pastor, mas aonde é que está isso na Bíblia? Abra a sua Bíblia comigo, por gentileza, em Tiago. Vamos lá. Em Tiago, capítulo de número 1. Capítulo de número 1. Abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 6. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então perceba, quando for orar, ore com fé, porque a oração sem fé, tá, irmãos, é uma oração inválida, é uma oração em que Deus não vai responder esta oração. Então perceba o que Tiago, ele diz no capítulo 1, versículo 6. Quando for orar, ore com fé, peça com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar. E não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Segundo, a oração sem humildade. Tá? A oração de revolta, a oração ou afronta. Né? Existem pessoas que vão orar, não existe humildade na sua oração, é uma oração de revolta, né? É uma oração que afronta Deus. Como tem pessoas que oram para Deus matar os outros. Como tem oração que pessoas fazem para Deus amaldiçoar as pessoas. Se há exortação bíblica para dizer, irmãos, para nós não amaldiçoar ninguém, é uma ordem de Jesus. A Bíblia diz, abençoeis, não amaldiçoeis. Tem oração que as pessoas dizem que vai colocar Deus na parede. Quem é o ser humano para colocar Deus na parede? Tá? Se não houver humildade na tua oração, lembre-se, você está se curvando diante de Deus. Ele conhece você como você é por dentro. Quando a gente olha para uma pessoa, a gente vê a parte estética, né, e alguns padrões de conduta que a pessoa tem. Mas não conhecemos totalmente. Mas eu quero te declarar e te falar pelas Escrituras. O Senhor, Ele te conhece por dentro. Se você lê os Evangelhos, a Bíblia diz que não havia o que falar do homem para Cristo, porque Ele conhecia o que estava dentro do homem. O Senhor Jesus conhece as tuas dores. O Senhor Jesus conhece as tuas aflições. O Senhor Jesus conhece as tuas fraquezas. Ele conhece. Então, quando você for orar, seja sincero, seja sincera. Ore com verdade. Ore com sinceridade diante de Deus. Isso é humildade. É dizer, Senhor, eu falei o que não devia. Senhor, eu tropecei aqui. Senhor, eu pequei. Tem misericórdia da minha vida. Mas na minha fraqueza, no meu tropeço, ajuda-me. Então precisa entender isso. Tá, irmãos? Porque a oração que você faz com afronta, a oração que você faz com revolta, a oração que você faz sem humildade, ela é desprezada por Deus. Então não perca tempo na oração. Seja humilde, seja verdadeiro, seja íntegro na sua oração. Então, vamos ver em Mateus capítulo de número 6, Bíblia, Mateus capítulo de número 6,
Por que que Deus despreza a oração? Tá? Que é feita sem humildade, a oração que é feita, né? E dentro dessa oração é uma afronta contra Deus. Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 10. Diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Está dentro da oração do Pai Nosso. Então perceba o que Jesus está orando. Essa é a oração modelo. Jesus fez essa oração porque os discípulos olharam para Cristo e disseram: mestre, nos ensina a orar. Aí Jesus, ele faz a oração modelo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro da oração modelo, Jesus ele traz essa oração como modelo para nos ensinar lições espirituais. Né? Então perceba que Jesus fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. Agora, olha para dentro de si. Eu estou olhando para dentro de mim. Eu estou fazendo a vontade de Deus? Quando eu faço uma oração sem humildade, eu estou fazendo a vontade de Deus? Quando a minha oração é uma afronta contra a vontade de Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus? Quando a minha oração é uma revolta, eu estou fazendo a vontade de Deus? Quando eu oro para Deus matar alguém, eu estou fazendo a vontade de Deus? Eu te faço essa pergunta. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se Jesus é manso e humilde de coração, eu, como cristão, preciso recolher a minha insignificância e ser humilde e manso como Jesus, porque isso traz as características de Cristo na minha vida. Ela insulta a Deus. Ela cega a mente do crente, impedindo de discernir a vontade de Deus. Então jamais faça esse tipo de oração. Vamos ler Romanos capítulo de número 8, versículo 28. Tá bom, irmãos? Romanos 8, capítulo de número 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha o que a Bíblia está dizendo. As circunstâncias difíceis que a gente passa, elas vão gerar frutos na nossa vida. É propósito de Deus. Se todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como já mencionei, Paulo e Silas não murmurou, Paulo e Silas não reclamou da sua vida cristã, Paulo e Silas não reclamou da sua vida financeira, Paulo e Silas não reclamou porque estava com as costas lavadas de sangue. Eles louvaram, eles oraram e tiveram uma grande experiência com Deus. O Senhor se apresentou a eles. Oh, glória a Jesus. Então eu quero que você entenda, né? Pastor, eu estou passando por dificuldade, eu estou passando por momentos difíceis no meu relacionamento, eu estou passando por momentos difíceis com a minha família, eu estou desempregado. Pastor, as coisas estão difíceis. Então, desça na oração. Clame ao Senhor. Eu estou sentindo Jesus aqui. Entra no teu quarto e ora. Coloca diante dele toda essa ansiedade. Se você está desempregado, não está fazendo nenhum trabalhozinho, então é Deus te dando tempo para você debruçar na oração, na palavra, na consagração, porque Ele quer fazer algo gigantesco na tua vida. Oh, glória a Jesus! Quarto, você sabia que deixar de orar é pecado? Você sabia que deixar de orar é pecado? Você sabia, vou repetir, que deixar de orar é pecado, porque eu quero que fique gravado na tua mente.
Eu quero que fique gravado na tábua do teu coração. Deixar de orar é pecado. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, porque falar e temos que comprovar biblicamente. Abra sua Bíblia comigo, 1 Samuel, capítulo de número 12. Capítulo de número 12, versículo 23, diz assim: e quanto a mim, é o profeta Samuel falando, e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se perseverardes em fazer o mal, perecereis. Assim, vós como vosso rei. Oh, meu Deus, receba esta palavra. Quando deixamos de orar por nós, quando deixamos de orar pela nossa família, quando deixamos de interceder pelos que ainda não têm aliança com Cristo, quando deixamos, irmãos, de buscar a Deus, nós pecamos. É o profeta Samuel. A Bíblia diz que nenhuma das suas palavras que ele profetizou caiu por terra, porque Deus velou sobre as palavras em que profetizou o profeta Samuel, porque as palavras não eram dele, as palavras eram do Senhor. Assim como eu estou sendo dirigido por Deus, através do seu Espírito, para trazer esta mensagem ao teu coração, as palavras é do Senhor Jesus. Então não deixe de orar, não deixe de interceder. Oh, glória! Nós vamos orar, irmã Soraya. Nós vamos orar. Oh, glória! Amém? Então Samuel diz, e quanto a mim, ele diz, enquanto a mim, longe de mim, seja eu pecar contra o meu Deus, o meu Senhor, deixando de orar por vocês. Oh, glória a Jesus! Então entenda, quando deixamos de orar, pecamos contra Deus. Como está o teu altar de oração? Como está o teu altar de oração? Oh, glória! Santifique o teu altar de oração. Leve ao teu altar de oração o sacrifício de louvor. Leve ao teu altar de oração o sacrifício das lágrimas. Leve ao teu altar de oração o sacrifício da intercessão. Oh, glória! Sabendo, tendo a convicção que o Senhor responderá a tua oração e dará vitória no teu campo de batalha, porque a Bíblia diz que a nossa vitória, ela vem do Senhor nosso Deus. Deixar de orar é pecado de desobediência. Você sabia que deixar de orar é pecado de desobediência? 1 aos Tessalonicenses. 1 aos Tessalonicenses. Vamos para a Bíblia. Eu gosto de Bíblia, eu amo a Bíblia. E se estamos falando de Bíblia, precisamos também ler a Bíblia para comprovar, né, e embasar a fala que estamos falando. 1 aos Tessalonicenses 5,17 diz assim: orai sem cessar. Quando você abre Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 1, diz assim, irmãos, Lucas, capítulo 18, versículo de número 1, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quem conta a parábola é Jesus. Jesus está contando a quem? Aos seus discípulos. Jesus está contando a quem? A multidão que estava em volta dele. Jesus está contando esta parábola a quem? A nós nos nossos dias, dizendo: havia numa cidade um certo juiz
que nem a Deus temia, nem respeitava homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como a esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte a me importunar muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz este juiz. O juiz era iníquo, não temia Deus e nem respeitava homem nenhum. Olha a soberba desse juiz. Olha a arrogância desse juiz da parábola que Jesus conta. Mas havia uma viúva que tinha uma causa, né, de uma pessoa que importunava ela. Mas ela foi até o juiz, bateu na porta, bateu, mesmo que ele não quisesse atender, mas pela importunação, pela perseverança daquela viúva, o juiz diz: para essa mulher me deixar de importunar, eu vou julgar a causa dela. Aí olha o que diz o Senhor Jesus, irmãos. Ouviu o que diz esse juiz iníquo? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Jesus está dizendo que é para aqueles que clamam a ele dia e noite. Então perceba a ênfase da palavra de Jesus. A quem Deus vai fazer justiça? Aos seus escolhidos. Como é a condição dos seus escolhidos? Que clamam a Deus de dia e de noite. E ainda que tardio pareça Deus responder, agir, operar, manifestar, gerar a vitória, tá? Ele vai realizar. Aí Jesus diz: digo-vos depressa, digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então isso aqui é um alerta de Jesus. Tudo que fazemos é por fé. Não andamos por vista, andamos por fé. Então, quando você descer à presença de Jesus em oração, clame a Ele de dia e de noite, na fé, na convicção. Eu disse aqui, vou frisar, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Não existe fé, irmão, sem relacionamento com a palavra. Entenda isso em nome de Jesus. Compreenda isso. Só existe fé se tiver relacionamento com a palavra de Deus. Consulte a palavra de Deus e faça direcionado pela palavra de Deus, porque a vitória será certa. Tem pessoas que dizem que Deus te dará vitória com a vida toda quebrada, desmantelada, arrebentada, andando na contramão com Deus. As suas obras má do pecado gera a ira de Deus. Deus só vai te dar vitória se você se arrepender dos seus pecados, se voltar para o Senhor. Oh, Jesus! Então deixar de orar é pecado de desobediência. A ordem é: ore dia e noite. Oh, glória! Terceiro, deixar de orar é pecado de desprezo da alma para com Deus. Quarto, deixar de orar é um convite a viver em incredulidade. Quinto, deixar de orar é perder a chave que abre o celeiro de Deus. Sexto, deixar de orar é a maneira mais perfeita de afastar-se de Deus. Sétimo, deixar de orar significa deixar de abastecer a alma com o gozo do céu. Não deixe de orar. Porque orar, irmãos, é nos estreitar em relacionamento com Deus. Quanto mais você ora, mais você se aproxima de Deus. Quanto mais você ora, mais você se aproxima de Deus. Não deixe de orar. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Quanto eu deixo de orar,
eu perdo minha comunhão. Quando eu deixo de orar, eu perdo o meu desejo de ler as Escrituras. Quando eu deixo de orar, o meu vaso se esvazia. Quando eu deixo de orar, eu perdo a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito de Deus. Quando Paulo escreve aos Efésios, diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda. O vinho aqui é uma figura de linguagem. Ele está dizendo: não vos embriagueis nas contendas, nos embaraços dessa vida, mas enchei-vos do Espírito. Como é que eu me encho do Espírito, irmão? Quando é que eu me encho do Espírito de Deus? Na oração. Porque quando eu desço a oração, eu desço embasado, guiado, direcionado pelas Escrituras, pela palavra de Deus que já me direciona a orar. É o que a Bíblia está dizendo, aqueles que clamam de dia e de noite, não fará o Senhor Deus justiça pelos seus escolhidos? Quinto ponto. O que acontece quando a igreja deixa de orar? O que acontece? Eu sei que na sua região, você que está na live, você que permaneceu na live, né, você que está passando na live agora, tem igrejas. Você vai em igreja, irmãos, fervorosas. Em igreja que quando você ouve os louvores, você ouve a ministração da palavra, você se arrepia, você sente a plenitude do Espírito, você sente uma renovação espiritual, você sente o gozo, a graça, você sente a presença de Deus na sua vida. Porque você pode procurar que quando você entra numa igreja nesse nível, é uma igreja que ora, é uma igreja que consagra a vida, é uma igreja que tem ensino das Escrituras Sagradas, é uma igreja que está envolvida com o reino de Deus, é a igreja que tem a presença de Deus. Mas existem templos que você entra, que vem um peso no seu coração, uma angústia no seu coração, você dorme no culto, você dá uma agonia no culto, porque são templos que a palavra de Deus se ausentaram. São templos que o povo não ora. São templos que a pessoa depende somente do pregador. Eu estava comentando com um obreiro, um presbítero, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que eu sou do tempo que a igreja orava. Culto não se começava antes de uma hora de oração. E quando os cristãos vinham para o culto, eles já vinham cheio da graça, porque não oravam só na congregação, oravam nos seus lares. E eles não iam para o culto para contar a derrota, eles iam testificando da experiência que tinham com Deus. A gente observava que em culto de ensino, nos cultos que se realizava, Jesus batizava com o Espírito Santo, Jesus libertava os que eram oprimidos pelo diabo, Jesus curava, Jesus batizava com o Espírito Santo. O mover de Deus. Oh, glória a Deus. Acontecia naturalmente, irmãos. Por quê? Porque era igreja que orava. Então perceba isso, entenda isso, que se nós nos mantermos constantemente em oração, irmãos, é inevitável você não ter testemunho do Espírito de Deus na sua vida. Você não contar testemunhos grandiosos de Deus através do que o Senhor vai fazer na sua vida. Oh, glória a Jesus! Mateus capítulo 6, versículo 11. Né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus falou isso numa oração, orando e dizendo: Senhor, obrigado pelo pão, obrigado pela provisão. Senhor Deus, o meu celeiro está vazio, né? Não há pão na minha mesa. Prover, Senhor, é na oração. Jesus está dizendo: clame. Se está desempregado, clame, a porta se abrirá. E a porta que Deus abre, homem nenhum fecha. Mas a porta que Deus fecha, homem também nenhum abre. Oh, glória! Segundo, muitos dentre o povo de Deus morrem prematuramente.
por causa da ausência de oração. É só você abrir 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 12 e versículo 13. Terceiro, muitos que estão prestes a morrer alcançaram a sua cura através da oração. Você percebe que quando você abre a sua Bíblia em Isaías capítulo 38, versículo de número 1, tá? Tem até uma mensagem que eu preguei uma vez, nunca mais preguei ela, revogando a sentença pelo poder da oração. Tá? E é um dos textos que eu uso para me embasar, né? É o rei Ezequias. O profeta Isaías recebe uma mensagem de Deus. E o profeta Isaías vai na presença do rei Ezequias e diz: coloca a tua casa em ordem, porque tu morrerás. Da cama que tu estás, tu não sairás. Eita glória! Vamos para o texto bíblico. Abra comigo, Isaías, capítulo de número 38. Então você percebe que o profeta foi entregar uma mensagem de Deus para o rei Ezequias. E a mensagem que o profeta entregou foi, né, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Por quê? Porque Ezequias estava doente de uma enfermidade. E ele recebe a mensagem de Deus e o profeta vai diante do rei e diz: da cama que tu tá, tu vai morrer. A enfermidade que tu foi acometido, tu vai morrer. Eu acho interessante, irmãos, que ele diz: coloca a tua casa em ordem, porque tu morrerás. Só que ele recebe a mensagem do profeta, né? E é uma mensagem de sentença. Deus diz: tu vai morrer, Ezequias. Só que a Bíblia diz, e eu acho lindo, olha o que a oração pode fazer. Você está perdendo, você está pecando por não orar. Não aceite a situação vigente sobre a sua vida. Oh, meu Deus, muitos que estão prestes a morrer alcançaram a cura. Por quê? Porque oraram. Aí você observa que quando o profeta sai da presença dele, Ezequias vira o rosto para a parede e ora ao Senhor. Ele vira o rosto para a parede e ora ao Senhor. A sentença era de morte. Deus não ia curar a enfermidade. Essa foi a mensagem. Mas ele vira o rosto para a parede e ora. E diz: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimos. O profeta não tinha nem chegado nos portões. A Bíblia diz, irmãos, que ele ouve novamente a voz de Deus. Eu vou repetir. Ele ouve novamente a voz de Deus. Quando você lê o versículo 4 do capítulo 38, a voz de Deus brada ao profeta Isaías e diz: Isaías, volta e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Ouvi a tua oração e vi as tuas
Aí perceba, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar aqui é ser humilde, reconhecer o estado que está, a condição que está, tá? E orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos aqui, irmãos, é a condição que o povo está andando na contramão com Deus. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí fica a pergunta: quando é que Deus perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra? Quando de fato eu sou humilde em reconhecer o meu estado e me humilho diante de Deus e orar e buscar a face do Senhor e se converter, que a palavra converter é mudança de estado, é mudar a minha condição pecaminosa para a condição de andar segundo a vontade de Deus. Oh, glória a Deus! Quinto, a salvação de almas pode ser reduzida. Você quer ser um ganhador de almas? Você não vai alcançar alma nenhuma se você não alcançá-las na oração. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra os principados, as potestades, contra as hortes espirituais da maldade. Então entenda, a nossa guerra é no mundo espiritual. A nossa guerra é nos joelhos, obedecendo a Deus e clamando, intercedendo. Quanto mais a igreja clama, quanto mais a igreja se enche de Deus, ela é movida por Deus e ela vai alcançar vidas para Cristo Jesus. Sexto, se a igreja deixar de orar, suas prioridades mudam. Porque a prioridade de Deus, a prioridade de Deus na igreja é que a igreja se envolva com as coisas de cima e coloque seu interesse nas coisas que são de cima. No caso, o reino de Deus ser expandido e você foi chamado, escolhido para ser um instrumento nas mãos de Deus. Então não negligencie a Bíblia Sagrada, a leitura da palavra, não negligencie o jejuar, não negligencie o se consagrar, não negligencie o buscar ao Senhor, não negligencie o deixar de congregar, não negligencie. Oh, glória! Estamos juntos, irmãos, em Cristo Jesus. Que a partir de hoje você possa receber esta palavra, receber esta mensagem e possa colocar ela em exercício, porque ela vem de Deus para as nossas vidas, para edificar as nossas vidas e para nos tirar desta condição de ausentes para praticidade da oração. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua vida. Eu sei que todos que passaram pela live estão na live. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida. Eu quero orar agora pela sua vida, pela vida familiar, pela vida conjugal. Meus irmãos, o número de divórcios tem crescido muitíssimo. Não só fora da igreja, mas dentro da igreja. Os problemas conjugais e familiares têm crescido de forma alarmante, não somente fora da igreja, mas dentro da igreja. Isso é a ausência do nosso verdadeiro compromisso com Deus, com a palavra, com a oração, e entendermos que é impossível um crente ter vida espiritual sem Bíblia, sem oração, sem consagração, sem jejum, sem uma vida rendida à vontade de Deus. Eu quero orar pela sua vida, crendo que Deus fará o maior na sua vida e na sua família. Oramos, Senhor Deus, no nome de Jesus nesta oportunidade. Eu quero orar pela vida do teu servo e das tuas servas. Senhor, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Precisamos, Senhor, da tua ajuda para enxergarmos
os inimigos espirituais que incita a mente, as emoções, os sentimentos dos homens, para que haja divisão na casa, Senhor. A tua palavra já nos direciona, por isso clamamos, porque o Senhor já nos direcionou antes, que um reino dividido não subsiste, uma casa dividida sobre si mesma não subsiste. Por isso, Senhor, a importância da coinonia, da comunhão, a importância, Senhor, do cônjuge, Senhor, andar em unidade, Senhor, andar em comunhão, porque se ambos não andarem de acordo, não tem como os dois andarem juntos. Ó Senhor, assim, Pai, com os filhos, Senhor, que é a família que o Senhor constituiu, nos ajuda, Pai, a batalharmos estas batalhas no mundo espiritual. Fortalece o teu servo, fortalece a tua serva, Pai, que eles recebam nesta oportunidade, Senhor, ânimo, força da parte do Senhor, para, Senhor, colocarem o altar da oração em ordem, Senhor. Ó Deus, fortalece a fé do teu filho e da tua filha, Deus eterno, nos levando a lerem, a estudarem, a, Senhor, debruçarem-se, Senhor, na leitura da sua palavra, porque a tua palavra é o pão que alimenta e tem todos os nutrientes necessários para deixar a minha vida espiritual de pé. Fortalece, Senhor, o teu filho, a tua filha, dá ânimo, Senhor Deus, nesta oportunidade, Pai, que todo espírito maligno que tem, meu Deus, se infiltrado, Senhor, na vida conjugal, na vida familiar, eu repreendo no poder e na autoridade do nome de Jesus. Oh, meu Senhor e meu Rei, eu entendo, Pai, que quanto mais eu leio a Bíblia, que quanto mais eu oro, mais eu consagro, mais eu fecho as brechas, mais percepção espiritual eu tenho, porque o Senhor abre os nossos sentidos espirituais para enxergar, para ver as estratégias do maligno contra a nossa família, em o nome de Jesus. Ó Deus eterno, eu oro nesta oportunidade, Pai, anula toda a força do adversário e fortalece o teu filho, fortalece a tua filha nesta oportunidade, porque precisamos, Senhor, entender, ó Pai, que quando oramos, ó Deus, as barreiras caem por terra, que quando oramos, a nossa vida espiritual é fortalecida. Por isso, Senhor, a exortação do Senhor por intermédio do teu servo, o apóstolo Paulo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para podermos identificar, para podermos ver todas as estratégias do maligno, e entendemos, Senhor, que para isso se manifestou o unigênito, Senhor, o Senhor Jesus, para desfazer todas as obras do diabo. Oh, meu Deus, no poder do nome de Jesus, eu oro pelos teus filhos, eu oro pelos aqueles que estão enfermos, Senhor, visita nesta oportunidade, Pai. Eu ministro cura, eu ministro, Senhor, cura nesta oportunidade. Aqueles que estão doentes, cura, Senhor. Aqueles que estão com transtorno, Senhor, Deus, de ansiedade, aqueles, Senhor, que são levados, ó Deus, pelos traumas, por, Senhor, depressão, liberta, meu Deus, cura a alma, Senhor, do teu filho e da tua filha. Assim, nesta oportunidade, Senhor, eu quero orar, Pai, pelos pastores, ó Deus eterno, dá força aos teus filhos, prover na vida dos teus filhos, Senhor, toda a porção espiritual
espiritual necessária para os teus filhos exercerem o ministério que recebeu do Senhor. Provê toda a provisão espiritual, física, Senhor, material, ó Deus, sobre a vida dos teus filhos. Assim, Senhor Deus, guarda-os, oculta-os na tua sombra e debaixo das tuas asas, Senhor, os mantém em segurança, assim como todos os obreiros, Senhor, que auxilia-os no ministério para, Senhor Deus, servirem a noiva do Cordeiro que o Senhor colocou, Senhor, sobre a responsabilidade dos teus servos. Em o nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir e te agradecer nesta oportunidade, porque eu sei que o Senhor está operando e agindo neste momento, em o nome de Jesus. Oh, glória a Jesus! Então entenda o que acontece quando a igreja ora, né? Então existem 3 pontos básicos da oração. Existe a oração individual, a oração em grupo e a oração coletiva. Que permanecemos firmes neste propósito, andando no caminho estreito e apertado, porque no caminho largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e o Senhor Jesus já nos arrancou deste caminho para nós convidar, para que nós possamos trazer os que estão no caminho espaçoso para este caminho estreito. Fique na graça e na paz, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que o Senhor abençoe a tua casa, a tua vida conjugal, a tua família, que o Senhor Jesus te guarde no seu trabalho, que o Senhor Jesus resplandeça a sua luz sobre a sua vida e que você possa ser a cada dia um instrumento de bênção nas mãos do Senhor. Siga firme na fé, perca tudo, mas não perca a fé. A oração é a força que move a tua vida e que conduz a tua vida. A oração é a força que move a Igreja de Cristo Jesus e nela devemos permanecer e praticando. Fique na graça e na paz de Cristo Jesus, que o Senhor Jesus te abençoe.